Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Para você que ouviu a transmissão de Portuguesa da Ilha e Boa Vista pelo Campeonato Carioca, seja muito bem-vindo, e você que nos acompanha, continue conosco e deixe o seu comentário, deixe a sua interatividade através do YouTube da Antena Esportiva, o youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. Além disso, tem o nosso Facebook para você nos acompanhar e interagir também. facebook.com/Rádio AEsports. facebook.com/Rádio AEsports. Você também pode nos acompanhar pelo nosso aplicativo, disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. E você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Pelo Twitter, @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter, e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Muito bem, neste final de semana vamos ter o concurso 975 da Loteca, que está mais que acumulado. Prêmio estimado de R$1 milhão para quem acertar os 14 jogos da programação. Isso porque não houve acertadores dos 14 pontos no concurso passado e é um concurso de final 5, ou seja, o concurso está acumulado por 2 motivos. Então, vamos à programação, que vamos analisar um por um aqui no som da Antena Esportiva através do programa Lotecando. Vamos lá, jogo 1, Atlético Mineiro e Flamengo. Jogo 2, Atlético Goianiense e Vila Nova. Jogo 3, Fortaleza e Bahia. Jogo 4, Atlético e Cianorte. Jogo 5, Guarani e Ponte Preta. Jogo 6, São Bernardo e Ituano. Jogo 7, Caxias do Sul e Novo Hamburgo. Jogo 8, Fiorentina e Atalanta. Jogo 9, Portuguesa, Carioca e Madureira. Jogo 10, Santos e São Paulo. Jogo 11, Angra, Audax e Vasco da Gama. Jogo 12, CSA e Náutico. Jogo 13, Brasil de Pelotas e Ipiranga. E jogo 14, Atlético Bilbao e Real Sociedad. Portanto, temos a maioria dos jogos da programação composta pelos jogos do Brasil, campeonatos estaduais, além da Supercopa do Brasil e da Copa do Nordeste, e 2 jogos pelas ligas europeias. Então vamos analisar todos esses jogos para você aqui no som da Antena Esportiva. Então vamos começar pelo jogo 1, Atlético Mineiro e Flamengo, que se enfrentam neste domingo às 4 da tarde na Arena Pantanal pela grande final da Supercopa do Brasil. Muito bem, no Campeonato Mineiro, o Galo é o líder com 16 pontos. Já o Mengão é o vice-líder do Campeonato Carioca com os mesmos 16 pontos. 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 76% de aproveitamento, tem as duas equipes nos campeonatos estaduais. Na rodada deste meio de semana, o Atlético Mineiro venceu o Atlético de São João del Rei por 1-0 e o Flamengo bateu o Madureira fora de casa por 2-1 de virada.
Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico turco, o Antônio Mohamed, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Enquanto o Flamengo, do português Paulo Souza, vem de 4 vitórias e 1 derrota também. Só que o Atlético Mineiro vem de 2 vitórias de forma consecutiva e o Flamengo vem de 3 vitórias seguidas. Como mandante nesta temporada, o Atlético Mineiro em 3 jogos venceu os 3 e o Flamengo como visitante fez 3 jogos com 2 vitórias e 1 derrota e 1 empate. Como é um jogo neutro, em campo neutro, mas de acordo com a CBF, o Atlético Mineiro, como campeão brasileiro e da Copa do Brasil, é o mandante no jogo contra o Flamengo. Então, de acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 20% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Flamengo. Vamos saber o porquê. O Atlético Mineiro venceu 3 dos últimos 5 duelos contra o Flamengo. Além disso, o Galo venceu todos os últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Já o Flamengo venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Galo. E o Mengão sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições. Jogo 2, clássico entre Atlético Goianiense e Vila Nova. Sábado, 4h30 da tarde, no Antônio Ascioli, pela rodada 3 do segundo turno do Campeonato Goiano. O Dragão é o líder do Grupo B com 15 pontos e o Tigre está logo atrás, na segunda posição do Grupo B com 13 pontos. Na rodada deste meio de semana, as duas equipes já entraram em campo. O Atlético Goianiense bateu o Goiatuba fora de casa por 2-0 e o Vila Nova em casa e pelo mesmo placar despachou a Aparecidense. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense conquistou 3 vitórias e 2 derrotas. O Dragão vem de 3 vitórias de forma seguida e o Vila Nova nos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas também. Só que a sequência do Vila Nova é diferente da do rival deste sábado. Como mandante nesta temporada, o Atlético Goianiense jogou 3 vezes, venceu 2 e perdeu 1, enquanto o Vila Nova, na condição de visitante, fez 3 jogos, empatou 1, perdeu 2, ainda não venceu fora de casa. De acordo com as porcentagens, 55% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 27% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Vila Nova. Vamos às dicas. O Atlético Goianiense sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 21 jogos pelo Campeonato Goiano. O Dragão, ainda por cima, defende uma invencibilidade de 4 duelos como mandante contra o Vila Nova. Já o Vila sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 13 jogos pelo Campeonato Goiano, um bom retrospecto, e acumula um jejum de 5 jogos seguidos sem vitória na condição de visitante por todas as competições. Jogo 3, Fortaleza e Bahia. Sábado, 5h45 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 6 da Copa do Nordeste. Muito bem, o Fortaleza é o líder do Grupo A com 9 pontos ganhos e o Bahia é o terceiro colocado do Grupo B com 8 pontos. Na rodada deste meio de semana, o Fortaleza empatou fora de casa com o Botafogo Paraibano em 1-1 e o Bahia, pelo mesmo placar, empatou em casa com o CSA. Nos últimos 5 jogos, o tricolor da Psi, comandado pelo argentino Vojvoda, vem de 2 vitórias e 3 empates. São 3 empates, de forma consecutiva. Já o Bahia vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Bahia vem de 2 jogos invicto e vem de 1 vitória e 1 derrota nos últimos jogos. Como mandante na temporada, o Fortaleza jogou 2 vezes com 1 vitória e 1 empate. E o Bahia, como visitante, fez 4 jogos com 1 vitória, 2 derrotas e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 56% de chances de vitória para o Fortaleza,
22% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Bahia. Vamos saber o porquê. O Fortaleza sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o Tricolor venceu 3 dos últimos 5 duelos contra o Bahia na condição de mandante. Já o Bahia venceu apenas 1 dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições. E o Tricolor baiano venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Fortaleza por todas as competições. Jogo 4, Atlético e Cianorte. Sábado, 7 da noite, na Arena da Baixada, pela rodada 9 do Campeonato Paranaense. Muito bem, o Furacão é o quinto colocado com 14 pontos ganhos, mesma pontuação do Cianorte, que está na quarta posição, ou seja, duas equipes com a campanha rigorosamente igual. Na verdade, rigorosamente não, porque o Atlético tem 3 vitórias e o Cianorte 4. Por isso que o time do interior tem a vantagem na tabela de classificação. Na rodada deste meio de semana, o Atlético empatou sem gols com o Coritiba no clássico das duas equipes da capital 0-0 e o Cianorte venceu o Paraná Clube por 3-0 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Cianorte vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Atlético jogou 4 vezes com 2 vitórias e 2 empates, enquanto o Cianorte, na condição de visitante nesta temporada, atuou 3 vezes, com 1 vitória e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 61% de chances de vitória para o Atlético, 27% de chances de empate e 12% de chances de vitória para o Cianorte. Vamos saber o porquê. O Atlético sofreu apenas 1 derrota nos últimos 13 jogos pelo Campeonato Paranaense. Além disso, o Furacão venceu apenas 1 dos últimos 5 duelos contra o Cianorte. Já o time do interior paranaense sofreu apenas 1 derrota nos últimos 7 jogos pelo Campeonato Estadual e o Leão acumula um jejum de pelo menos 11 jogos sem vitória como visitante em duelos contra o Atlético. Jogo 5, mais um clássico. É o derby campineiro entre Guarani e Ponte Preta. Sábado, 8h30 da noite, no Brinco de Ouro, pela rodada 8 do Campeonato Paulista. O Guarani é o terceiro colocado do Grupo A com 7 pontos e a Ponte Preta ocupa a mesma posição no Grupo D, também com 7 pontos. Na rodada deste meio de semana, o Guarani perdeu fora de casa para o Ituano por 3-0 e a Ponte Preta foi superada pelo Botafogo de Ribeirão Preto em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Bugre conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto a Macaca vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Guarani em 3 jogos conseguiu 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, enquanto a Ponte, na condição de visitante nesta temporada, atuou 3 vezes, com 1 vitória e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o Guarani, 22% de chances de empate e 34% de chances de vitória para a Ponte Preta. Vamos às dicas para este jogo 5. O Guarani defende uma invencibilidade de 4 duelos como mandante contra a Ponte Preta. O Bugre, além disso, sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Já a Ponte Preta venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Guarani. E a Macaca venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições. Jogo 6. São Bernardo e Ituano. Sábado, 8h30 da noite, no estádio 1º de Maio, pela rodada 8 do Campeonato Paulista.
Muito bem, o time do ABC Paulista é o líder do grupo B com 11 pontos ganhos, fazendo uma campanha surpreendente. E o Ituano é o vice-líder do grupo C com os mesmos 11 pontos. As duas equipes têm campanha rigorosamente igual. 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 52% de aproveitamento. As duas equipes tiveram desempenhos diferentes na rodada deste meio de semana. O São Bernardo perdeu para o Corinthians fora de casa por 3-0 e o Ituano, pelo mesmo placar, venceu o Guarani em casa. Nos últimos 5 jogos, o São Bernardo conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Ituano vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Notem que nos últimos 5 jogos, as duas equipes têm campanhas iguais. Como mandante, nesta temporada, o São Bernardo jogou 3 vezes com 2 vitórias e 1 empate, e o Ituano, como visitante, fez 3 jogos com 2 empates e 1 derrota. O Galo de Itu ainda não venceu fora de casa em 2022. De acordo com as porcentagens, 53% de chances de vitória para o São Bernardo, 38% de chances de empate e 9% apenas de chances de vitória para o Ituano. Além da boa campanha do São Bernardo como mandante e da campanha mais ou menos, vamos dizer assim, do Ituano como visitante, há essas dicas também para guiar você a fazer o jogo 6. Muito bem, o São Bernardo venceu 7 dos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o São Bernard sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 7 jogos pelo Campeonato Paulista. Já o Ituano sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições, e o Galo de Itu acumula um jejum de 2 jogos seguidos sem vitória em duelos contra o São Bernardo. Jogo 7. Caxias do Sul e Novo Hamburgo. Sábado, 9 da noite, no Centenário, pela rodada 8 do Campeonato Gaúcho. Muito bem. O Caxias do Sul é o 8º colocado com 8 pontos e o Novo Hamburgo é o 5º com 11 pontos. Na rodada deste meio de semana, as duas equipes já entraram em campo. O time Grená perdeu fora de casa para o São Luís por 1-0 e o Novo Hamburgo em casa derrotou o Guarani de Bagé por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe da Serra Gaúcha conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Caxias do Sul vem de 2 derrotas seguidas, enquanto o Novo Hamburgo vive uma fase invicta com 4 empates e 1 vitória nos últimos 5 jogos. Como mandante nesta temporada, o Caxias do Sul atuou 3 vezes com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Novo Hamburgo, como visitante, fez 4 jogos e empatou todos os 4. De acordo com as porcentagens, 54% de chances de vitória para o Caxias do Sul, 54% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Novo Hamburgo. Notem que, pelo excesso de empate da equipe do Novo Hamburgo, 54% é a porcentagem de chances de empate neste jogo 7. E tem também as seguintes variantes. O Caxias do Sul venceu apenas 2 nos últimos 14 jogos pelo Campeonato Gaúcho. Além disso, o Caxias do Sul venceu os últimos 6 duelos como mandante contra o Novo Hamburgo. Já o Novo Hamburgo venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos pelo Campeonato Gaúcho e acumula um jejum de 6 jogos seguidos sem vitória na condição de visitante. Muito bem, vamos fazer uma rápida pausa. Daqui a pouco tem a análise dos jogos de 8 a 16. Os jogos que serão no domingo do concurso 975 da Loteca, acumulado em R$1 milhão. Não sai daí, voltamos já já. Que bobeira! Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.
Maicon Santos. Muito bem, de volta com o Lotecando. Agora vamos analisar os jogos de 8 a 14. Todos esses jogos serão no domingo. Então vamos para o jogo 8, sem perda de tempo. Fiorentina e Atalanta. Domingo, 8h30 da manhã, no horário de Brasília, no Artemio Franchi, pela rodada 16 da Série A TIM, o campeonato italiano. A Fiorentina é a 8ª colocada com 39 pontos e a Atalanta é a 5ª colocada com 44 pontos, as duas equipes brigando por vagas nas competições europeias na próxima temporada. A Fiorentina na rodada passada venceu o Spezia fora de casa por 2-1 e a Atalanta ficou no empate com a Juventus em 1-1 em casa. A equipe de Bérgamo tem compromisso nesta quinta-feira, recebe o Olympiacos da Grécia pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, a Viola conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto a Atalanta vem de 3 empates e 2 derrotas, ou seja, vem de uma má fase, vem de um período sem vitórias. Como mandante na temporada 2021-2022, a Fiorentina fez 13 jogos, conseguiu 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Enquanto a Atalanta, como visitante na temporada, fez 15 jogos com 9 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 29% de chances de vitória para a Fiorentina, 38% de chances de empate e 33% de chances de vitória para a Atalanta. Um detalhe na campanha da Atalanta como visitante é que a única derrota da Atalanta jogando fora de casa nesta temporada foi pela Liga dos Campeões da Europa. Ou seja, na Série A TIM, a equipe de Bérgamo ainda não perdeu fora de seus domínios. Então vamos a outras dicas. A Fiorentina sofreu apenas 1 derrota nos últimos 8 jogos pela Série A TIM. Além disso, a Viola sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Já a Atalanta, como eu falei agora há pouco, defende uma invencibilidade de 18 partidas seguidas como visitante pela Série A TIM, ou seja, é uma invencibilidade que já vem desde a temporada passada, e o time de Bérgamo venceu apenas 2 dos últimos 17 duelos como visitante contra a Fiorentina. Jogo 9, que vai ter transmissão da Antena Esportiva, direto do Luso Brasileiro, Portuguesa da Ilha, ou a Portuguesa Carioca, versus Madureira. Domingo, 3h30 da tarde, pela rodada 8 do Campeonato Carioca. Você pode acompanhar esse jogo pelo nosso aplicativo, pelo YouTube e pelo Facebook, aproveitando que vários usuários estão relatando queixas sobre o pay-per-view do Campeonato Carioca. Então, na Antena Esportiva, você não vai ter falhas, não vai ter problema para acompanhar essa transmissão. Muito bem, a Portuguesa Carioca é a 5ª colocada com 7 pontos e o Madureira vem logo atrás, na 6ª posição com 7 pontos. Na rodada do final de semana, a Lusa perdeu para o Fluminense por 1-0 e nesta quinta-feira recebeu o Boa Vista, jogo que você acompanhou no YouTube, no Facebook e no aplicativo da Antena Esportiva mais cedo. Então, se você quiser saber o resultado desta partida, é só você clicar, para você que está no YouTube, no card que está entrando aí na sua tela. Já o Madureira entrou em campo na rodada deste meio de semana e perdeu em casa para o Flamengo por 2-1. Nos últimos 5 jogos, sem contar a partida contra o Boa Vista, a Portuguesa da Ilha conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Madureira vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, a Lusa conseguiu 2 vitórias em 2 jogos, na verdade 2 vitórias e 1 derrota em 3 jogos. E o Madureira, como visitante nesta temporada 2022, conseguiu 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. De acordo com as porcentagens,
53% de chances de vitória para a Portuguesa Carioca, 40% de chances de empate e apenas 7% de chances do Madureira, o tricolor suburbano, conseguir a vitória. Vamos às dicas. A Portuguesa defende uma invencibilidade de 7 jogos como mandante no Campeonato Carioca, isso sem contar o resultado contra o Boa Vista. Além disso, a Lusa acumula um jejum de 4 jogos seguidos, sem vitória em duelos contra o Madureira. Já o tricolor suburbano venceu apenas um dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições, e o Madureira vem de 2 vitórias consecutivas em duelos contra a Portuguesa. Jogo 9, repito, com transmissão da Antena Esportiva domingo a partir das 3 da tarde, direto do Estádio Luso Brasileiro, com Bernardo Oliveira e Rodrigo Goniades. Jogo 10, Santos e São Paulo. Domingo, 6h30 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 8 do Campeonato Paulista. O Santos é o vice-líder do grupo D com 9 pontos e o São Paulo é o vice-líder do grupo B com 7 pontos ganhos. Na rodada do final de semana, o Santos bateu o Ituano em casa por 2-1 e o São Paulo, pelo mesmo placar, derrotou a Ponte Preta fora de casa. As duas equipes ainda vão jogar neste meio de semana. O Santos visita o Mirassol e o São Paulo recebe a Inter de Limeira. Nos últimos 5 jogos, o Santos conseguiu 2 vitórias e 3 empates, e o São Paulo vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Santos, em 3 jogos, conseguiu 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, enquanto o São Paulo, como visitante, em 3 jogos, conseguiu 1 vitória e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 55% de chances de vitória para o Santos, 27% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o São Paulo. Vamos saber o porquê. O Santos sofreu apenas uma derrota nos últimos 8 jogos pelo Campeonato Paulista. Além disso, o Peixe defende uma invencibilidade de 6 jogos como mandante em duelos contra o São Paulo. Já o São Paulo sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 18 jogos pelo Campeonato Paulista e venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Santos. Jogo 11, Angra Audax e Vasco da Gama. Domingo, 6h30 da tarde, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela rodada 8 do Campeonato Carioca. Muito bem, a equipe da Costa Verde é a 7ª colocada com 7 pontos e o Cruz Maltino é o 4º com 13 pontos. Na rodada deste meio de semana, o Angra Audax foi superado pelo Volta Redonda, fora de casa por 4-0, e o Vasco da Gama ainda vai jogar. Neste meio de semana, recebe o Bangu em São Januário. Mas, no final de semana, o Vasco perdeu o Clássico da Amizade contra o Botafogo por 1-0, jogo realizado no Castelão, em São Luís do Maranhão. Nos últimos 5 jogos, o Angra Audax conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Vasco vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, a equipe de Angra dos Reis conseguiu em 3 jogos 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Vasco vem de 2 vitórias e em 2 jogos como visitante. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para o Angra Audax, 38% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Vasco da Gama. Vamos saber o porquê. O Angra Audax, isso contando com o tempo em que era Audax Miguel Pereira. Até o ano passado, você que não conhece o futebol carioca, o Audax, que era Audax Rio, foi Audax Miguel Pereira. Miguel Pereira é uma cidade do centro-sul fluminense e neste ano se mudou para Angra dos Reis, graças a uma parceria com a prefeitura local. Então, contando o tempo em que era Audax Miguel Pereira, o time sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Lembrando que o Audax é o atual campeão da Série A2 do Campeonato Carioca, a 2ª divisão.
Além disso, o Angra Audax, como o Audax Rio ou como o Audax Miguel Pereira, jamais venceu o Vasco da Gama em jogos oficiais. Já o Vasco da Gama sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante, por todas as competições, e o Cruz Maltino sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 20 jogos pelo Campeonato Carioca. Jogo 12, CSA e Náutico. Domingo, 4 da tarde, no Rei Pelé, pela rodada 6 da Copa do Nordeste. O CSA é o vice-líder do Grupo A com 8 pontos e o Náutico é o vice-líder do Grupo B também com 8 pontos. As duas equipes com campanhas iguais. 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 53% de aproveitamento. Na rodada deste meio de semana da Lampions League, os azulinos empataram fora de casa com o Bahia em 1-1 e o Náutico em casa venceu o Atlético Alagoinhas por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o CSA conseguiu 3 vitórias e 2 empates e o Náutico vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o CSA fez 4 jogos e venceu todos e o Náutico, como visitante, fez 3 jogos com 2 vitórias e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 58% de chances de vitória para o CSA, 21% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Náutico. O CSA venceu 8 dos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o time alagoano acumula um jejum de 3 jogos seguidos, sem vitória em duelos contra o Náutico. Já o Náutico, por sua vez, venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições, e o Timbu venceu os 2 últimos duelos contra o CSA. Jogo 13, Brasil de Pelotas e Ipiranga. Domingo, 4 da tarde, no Bento Freitas, pela rodada 8 do Campeonato Gaúcho. O Chavante é o 7º colocado com 10 pontos e o Canário é o 4º com 11. Na rodada deste meio de semana, o Brasil de Pelotas empatou fora de casa com o Internacional em 1-1 e o Ipiranga ainda vai jogar. Recebe o Aimoré nesta quinta-feira. No entanto, na rodada do final de semana, o Ipiranga empatou sem gols fora de casa com o São José, em jogo envolvendo 2 equipes que já estão há algum tempo disputando o Brasileirão Série C. O Brasil de Pelotas também integra a Série C do Campeonato Brasileiro, mas foi rebaixado da Série B para a Terceirona e vai disputar a Série C em 2022. Nos últimos 5 jogos, o Brasil de Pelotas conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Ipiranga vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mesma campanha, só que o Brasil de Pelotas vem de 3 jogos de invencibilidade, enquanto o Ipiranga vem de 4 jogos sem saber o que é perder. Como mandante nesta temporada, o Brasil de Pelotas jogou 4 vezes com 2 vitórias e 2 empates, enquanto o Ipiranga, como visitante, em 3 jogos empatou 2 e perdeu 1. Ainda não venceu fora de casa nesta temporada. De acordo com as porcentagens, 29% de chances de vitória para o Brasil de Pelotas, 47% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Ipiranga. Vamos às dicas. O Brasil de Pelotas sofreu apenas 1 derrota nos últimos 7 jogos pelo Campeonato Gaúcho. Além disso, o Chavante defende uma invencibilidade de 4 jogos seguidos como mandante em duelos contra o Ipiranga. Já o Canário sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 12 jogos pelo Campeonato Gaúcho. E o time de Erechim venceu apenas 1 dos últimos 6 duelos contra o Brasil de Pelotas. Jogo 14, Atlético Bilbao e Real Sociedad. Domingo, 5 da tarde, no horário de Brasília, no San Mamés, pela rodada 25 de La Liga, o campeonato espanhol. O Atlético Bilbao é o 8º com 34 pontos,
e a Real Sociedad é a sexta com 38. Lembrando que as duas equipes fazem o clássico do País Basco. Na rodada passada, o Athletic Bilbao foi derrotado fora de casa pelo Mallorca por 3-2 e a Real Sociedad venceu em casa o Granada por 2-0. Nesta quinta-feira, a Real Sociedad visita o RB Leipzig, da Alemanha, jogo válido pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, o Athletic conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto a Real Sociedad vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 compromissos. Como mandante nesta temporada, o Athletic, em 14 jogos, venceu 6, empatou 4 e perdeu 4, enquanto a Real Sociedad fez 17 jogos como visitante, venceu 8, empatou 5 e perdeu 4. De acordo com as porcentagens, 31% de chances de vitória para o Athletic Bilbao, 41% de chances de empate e 29% de chances de vitória para a Real Sociedad. O Athletic Bilbao venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o time de Bilbao venceu apenas 1 dos últimos 5 duelos como mandante contra a Real Sociedad. Já a Real Sociedad defende uma invencibilidade de 5 jogos seguidos em duelos contra o Athletic Bilbao e sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições. Muito bem, vamos repassar a programação do concurso 975 para você anotar de novo, lembrando que a sua aposta pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa até este sábado às 2 da tarde. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00, o preço da aposta mínima nos canais online das loterias Caixa é R$ 30,00. Para saber outras combinações de aposta, você pode consultar o mural da lotérica mais próxima de você ou você pode consultar pelo site loterias.caixa.gov.br. loterias.caixa.gov.br. Vamos então repassar a programação. Jogo 1, Atlético Mineiro e Flamengo. Jogo 2, Atlético Goianiense e Vila Nova. Jogo 3, Fortaleza e Bahia. Jogo 4, Atlético e Cianorte. Jogo 5, Guarani e Ponte Preta. Jogo 6, São Bernardo e Ituano. Jogo 7, Caxias do Sul e Novo Hamburgo. Jogo 8, Fiorentina e Atalanta. Jogo 9, Portuguesa da Ilha e Madureira. Jogo 10, Santos e São Paulo. Jogo 11, Angra, Audax e Vasco da Gama. Jogo 12, CSA e Náutico. Jogo 13, Brasil de Pelotas e Ipiranga. Jogo 14, Athletic Bilbao e Real Sociedad. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga faturar esse prêmio acumulado em R$1 milhão. É isso mesmo, prêmio milionário para o concurso deste final de semana da Loteca. Claro que se houver mais de um apostador marcando os 14 pontos, gabaritando o concurso, o prêmio será dividido de forma igual. É isso, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência. Deixe o seu comentário no nosso YouTube, também no nosso Facebook, curta a nossa fanpage lá no Face, se inscreva no nosso canal no YouTube e vem com a Antena Esportiva, porque aqui você tem o melhor do esporte carioca. Além, claro, das dicas da Loteca. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Denuncie o feminicídio, vamos dizer não à violência contra a mulher, diz que 180. O Lotecando volta na próxima quinta, às 7 da noite, aqui no som da Antena Esportiva. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.